gente, muito boa tarde. Que terça-feira tá sendo essa, minha gente? O Inter tem um novo técnico. Zé Ricardo chegou de manhã e já foi apresentado oficialmente, ao vivo, tudo o que tá rolando nesses primeiros momentos dele no clube no programa de hoje. É véspera de semifinal de Libertadores pro Grêmio e nós também vamos ao vivo pro Rio de Janeiro. Último treino antes do jogo de amanhã vai ser hoje à tarde. Ontem no trabalho, nada de Maicon. Mas o Maicon está confirmado no time, ele é carioca e a gente foi conhecer as origens do capitão tricolor. A família, o começo da carreira. A gente também vai continuar relembrando momentos em que o Grêmio calou o Maracanã. Um jogador que fez isso 2 vezes e outro que silenciou o maior estádio do Brasil com direito a 3 gols. Vamos lá então? Começou o Globo Esporte e a gente começa com o técnico colorado, Zé Ricardo, carioca, 48 anos, passou por Flamengo, Vasco, Botafogo, Fortaleza, chegou ao Inter e está falando neste momento em sua primeira entrevista. Vamos ouvir um trechinho. Vamos mostrar ele. Ah, tá ali, ó. Pronto, ele tá se despedindo já. Ele tava falando ainda. Enquanto eu falava, o Zé Ricardo ainda falava. Agora ele se despede. Ele que deu a sua primeira entrevista coletiva. A gente está com a Paula Menezes, a nossa repórter, que está acompanhando desde de manhã a chegada do Zé Ricardo. Como é que foi essa primeira fala dele, Paula? Muito boa tarde. Oi, Alice. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Acabou agorinha, como você mesmo disse, a entrevista do Zé Ricardo. Tá, ele que chegou aqui na sala de entrevistas do Beira-Rio por volta de 12h30. Ele que está assinando o contrato até 31 de dezembro, tá? São 11 jogos que ele vai comandar o Inter no Campeonato Brasileiro, então até o fim do campeonato. E o objetivo é colocar o Inter na Libertadores do ano que vem. Esse objetivo está muito claro, foi falado inclusive aqui na coletiva. O que deu para a gente perceber aí das palavras do Zé Ricardo? Que teve muita sinceridade na hora de fechar esse contrato entre as duas partes para esse trabalho de 2 meses. Vamos ver um trechinho, então, do que disse o Zé Ricardo sobre esse contrato até o fim do ano? Olha aí. Eu tenho um grande desafio. A gente vai trabalhar todos os minutos até dia 8 de dezembro para a gente conquistar esse objetivo. E o futuro a Deus pertence. Como diz o ditado, os homens planejam e Deus apenas sorri. Se tiver que acontecer alguma coisa para o final do ano, que aconteça. O que eu não poderia é perder a oportunidade de trabalhar num clube como o Internacional. Eu tenho certeza que eu tomei a decisão certa. Tá aí a palavra do Zé Ricardo, palavras já como treinador do Internacional. O executivo de futebol, Rodrigo Caetano, também falou por aqui. O que ele disse? Que nunca escondeu do Zé Ricardo que houve uma proposta para outro treinador primeiramente, possivelmente o Eduardo Cudê, né, argentino que está no Racing. E a partir do momento que o Eduardo Cudê disse não agora para o Inter, ele pode ser o técnico em 2020, mas agora ele disse não. Então, a partir do momento da recusa do Eduardo Cudê, houve então a proposta ao Zé Ricardo na semana passada. O Zé Ricardo então foi a primeira opção após essa recusa. Vamos ver o que disse aí o Rodrigo Caetano? O Internacional, após a saída do Odair, fez um movimento de um convite a um profissional que não pôde estar conosco. E a partir daquele momento, dentre os técnicos disponíveis, o Zé Ricardo sempre foi a nossa primeira opção. Tá aí a palavra do Rodrigo Caetano. Daqui a pouco eu volto ainda no Globo Esporte com mais informações daqui do Beira-Rio. Alice. Legal, obrigada, Paula. Começamos um Globo Esporte movimentado, ao que vivo coisa é bom boa, demais, né? seu Maurício. Bom, ontem, Maurício, você trouxe aqui no Globo Esporte aquela informação do Vanderlei Luxemburgo que acabou não se confirmando. Isso. Zé Ricardo é o novo técnico do Inter. Inclusive, e é bom falar disso, porque a fonte que me deu a notícia bem pouco antes de entrar no Globo Esporte, ao final da tarde, me ligou de novo para dizer, olha, claro que já deu o Zé Ricardo, você sabe disso. O Luxemburgo, segundo esta mesma fonte, teria dito não ao Internacional para ficar no Vasco no início da tarde de ontem. É importante dizer que todas as partes negaram isso oficialmente todo o tempo. O Rodrigo Caetano acabou de negar aqui na entrevista para Paula. Bom, se todas as partes negaram, essa informação havia e não se confirmou, a página está virada. E o Internacional troca de modo, sai do modo aventura e entra no modo aposta. E há uma aposta bem pessoal de Rodrigo Caetano, diretor executivo do Internacional, que mostra muita força ao trazer um treinador até dezembro.
Ao final da tarde de ontem, nós estamos vendo imagens do treinador Zé Ricardo trabalhando no Flamengo, onde ele foi campeão carioca. Depois ele trabalhará no Vasco, onde bota o Vasco numa Libertadores da América. Um trabalho menor no Botafogo e ainda mais curto e sem resultados no Fortaleza, que é o mais recente dele. 7 jogos só lá. Essas são as imagens que a gente está vendo. Vasco da Gama, depois o Botafogo, depois virá o Fortaleza. Eu ontem, ao final da tarde, conversei com um dirigente do departamento de futebol que me disse que este Zé Ricardo aí que você está vendo ouviu da direção do Inter uma proposta de contrato só até o fim deste ano. Mas não foi proibido de sonhar com 2020 e nem dito a ele que ele ficará só em 2019. Moral da história, Alice. Tudo dependerá para o ano que vem do desempenho que tem o Zé Ricardo à frente do Inter. O que pode levá-lo a ficar em 2020? G4 de Libertadores, vaga direta de Libertadores. O que pode abrir uma discussão? Vaga indireta, G6. E o que evidentemente faz com que o Zé Ricardo não fique para o ano que vem? Não conseguir vaga nenhuma de Libertadores. Então, saiu o modo aventura, entrou o modo aposta. E a aposta é Zé Ricardo. É isso. Bom, o Bahia, que é o primeiro adversário do Zé Ricardo, já no fim de semana, entrou em campo ontem pelo Brasileirão. A gente vai ver agora os jogos que fecharam a rodada. Botafogo e CSA, no Newton Santos. O Botafogo abriu o placar com esse gol contra do Luciano Castan. Ricardo Bueno empatou de pênalti. Só que o Igor Cássio recebeu um lançamento e chutou com força para decretar a vitória do Botafogo. 2-1. Em Pituaçu, o Bahia entrou em campo para o jogo contra o Ceará com as camisas assim. Um protesto contra o derramamento de óleo nas praias do Nordeste. E os gols só saíram no segundo tempo. Os baianos começaram na frente. Gol do Arthur Vitor. Mas aí o zagueiro Luiz Otávio empatou. E num outro escanteio, ele virou o jogo. E o Ceará ganhou por 2-1. A derrota do Bahia, que a gente mostrou ali, foi boa para a dupla Grenal. Vamos ver, seu Maurício, na classificação. Roda aqui pra gente a classificação do Campeonato Brasileiro. E especialmente boa para o Internacional, porque há confronto direto do Inter com o Bahia, o Inter com 42, o Bahia com 41. É a estreia do Zé Ricardo, é na Fonte Nova, mas o Inter pode se distanciar bastante, mais 3 pontos em cima do Bahia, com o confronto direto que acontece sábado, 7 da noite. Muito bem, obrigada, seu Maurício Beijo. Saraiva. Intervalo rapidinho e no próximo bloco a gente fala de Libertadores. É amanhã, Flamengo e Grêmio. Fernando Becker. Hoje à tarde o Grêmio faz o último treino antes da decisão e o Renato vai decidir quem vai para o jogo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E também a gente foi até a casa do Maicon, no Rio de Janeiro. Eu acho que é raro você chegar e falar, não, eu tenho uma foto da primeira entrevista. Entendeu? Você deve entrevistar vários pais aí e é difícil a pessoa ter. Eu tenho. Olha aí o Lucas, ele é o cara do Clash Royale, jogo de batalhas estratégicas, um dos games mais baixados do mundo em celulares. Ele tem 16 anos, está se preparando para a etapa nacional dos Jogos Eletrônicos Escolares, que vai rolar no fim de novembro. Os jogos são destinados a amadores de 15 a 17 anos que estudam em escolas de todo o país. E o Lucas conseguiu a vaga depois de ser vice-campeão da região Sudeste. Pra cima deles, moleque! E games, legal demais. Bom, amanhã a RBS TV vai mostrar Flamengo e Grêmio ao vivo, depois de A Dona do Pedaço. É o jogo do ano, vale vaga na final da Libertadores. Mas teve gente que tentou fazer bagunça e acabou se dando mal, né, Fernando Becker? Boa tarde. Boa tarde, Alice. Boa tarde a todos. Exatamente. Mas ainda bem que a Polícia Civil do Rio de Janeiro agiu rápido e prendeu 20 torcedores que planejavam invadir o Maracanã. A investigação monitorou redes sociais, detectou a movimentação de grupos que se preparavam para falsificar ingressos, roubar torcedores e invadir o estádio da semifinal entre Flamengo e Grêmio. Bom, mas vamos falar de futebol que é melhor, né? Ontem o Grêmio treinou aqui no Rio, foi o primeiro treino na capital carioca e o Luan não participou. Ficou no hotel fazendo fisioterapia e ainda caminha com dificuldades. O Jean-Pierre
que era para ser o substituto do Luan, treinou separado. O garoto ainda se recupera de uma lesão muscular e também não deve ficar à disposição do técnico Renato Portaluppi. O treinador, com isso, tem 3 alternativas para substituir o Luan. Uma delas é o Michel, eu diria que é a principal delas, e eu aposto no Michel começando o jogo contra o Flamengo. O Renato também tem o Tassiano e também tem o André. Colocar o André lá no comando do ataque e baixar o Diego Tardelli para a armação. Bom, na segunda parte do treino, que foi aberto e a imprensa teve acesso, nós vimos o Jeromel sendo poupado. O Maicon também foi poupado, só que o Maicon ficou no vestiário. Olha aqui o Maicon passando, ó. O Maicon ficou no vestiário, já estava tomando banho. O Maicon, que está com os familiares aqui, está com amigos, foi saudado ali pela torcida do Grêmio. O Maicon, como todo mundo sabe, é do Rio de Janeiro e o Léo Miller visitou as origens do Maicon. Veja a reportagem. Sem você, nem o som da mais linda melodia. O tempo fez a melodia mudar. A quadra de futsal do Bangu Atlético Clube passou a dar espaço para a apresentação de corais. Nos anos 90, o show ficava com os campeonatos de futebol de salão. Começou ali naquela escolinha, né? Só um jogozinho, assim, aquela coisa normal. Aí foi campeão, aí já começou a pegar o gosto. De todas as fotos guardadas pelos pais do Maicon, seu Sérgio tem uma preferida. Eu acho que é raro você chegar e falar, não, eu tenho uma foto da primeira entrevista. Entendeu? Você deve entrevistar vários pais aí e é difícil a pessoa ter. Eu tenho. Zona Oeste do Rio de Janeiro, bairro Bangu. O menino criado nessas ruas foi parar nas páginas dos jornais com 18 anos. Mas não foi nada fácil virar manchete. O primeiro teste foi no Vasco com a ajuda de um captador de talentos do bairro Bangu. Eu abracei como fosse meu filho e falei que seria, de repente, primeiro não, mas poderia chegar a 10 não, mas tem que continuar. E ele entendeu. Quando o atleta entende, fica tudo mais fácil. Foi no time do Madureira que o Maicon entrou no mundo do futebol profissional. Uma viagem que teve um reencontro recente com quem o descobriu. Aí ficou me olhando, parou um tempão, sou o Cleiton. Cara, me abraçou e começou a chorar. Ali eu vi que ele é um atleta diferenciado dos outros, gratidão. Ele falou uma coisa que eu sou emotivo, capaz até de eu chorar, que ele falou assim, o que eu posso fazer para te ajudar? Tu quer alguma coisa? Eu falei, não, cara, eu vim para te ver e te dar um abraço. Uma história contada por fotos que não ficam só em álbuns e pastas dentro de casa. Ao lado da churrasqueira, na sala de visitas, na sala de estar, no corredor da escada, na casa dos pais do Maicon, onde ele passou a infância, estão guardados ensinamentos que fizeram ele ter sucesso no futebol. Essas responsabilidades, né, que a gente vai cobrando dos filhos quando pequeno, para que quando ele cresça, eles possam olhar e falar, se eu não seguisse, né? O Maicon chegou no Grêmio em 2015. Encontrou na arena a casa que buscava no futebol. É o time que confiou 100%. 100%. Com os títulos, vieram o respeito e o carinho dos gremistas. No último jogo contra o Fortaleza, no Ceará, o jogador atendeu cada torcedor antes de subir no ônibus. Nessa quarta-feira, o pai flamenguista joga toda a pressão para o time carioca contra o Grêmio. E esse oba-oba do Flamengo aí, que já ganhei, já sou isso aqui, isso para mim não existe. Eu vou querer terminar o jogo e falar, realmente o Flamengo jogou bem, porque jogou bem lá, mas não veio com resultado excelente, não, veio. Entendeu? Além do técnico Renato Portaluppi, o Maicon recebe instruções de uma mamãe treinadora. Fico só mentalizando, vai, agora vai dar certo. Mesma coisa quando ele vai. Aí eu digo, vai, chuta, ele vai dar pro outro. Eu não falei pra chutar? Na casa onde tudo começou, o Maicon volta sempre que pode. Assim como na quadra do Bangu Atlético Clube, a primeira melodia do jogador do Grêmio. Ainda vem mais coisa aí por aí. Será que vem nessa quarta-feira? Tá confiante? Vai vir.
Com o Maicon, com tudo, o Grêmio quer mais é calar o Maracanã lotado, assim como outros gremistas já fizeram. Até outra vez. O Grêmio cala o Maracanã. 1969. Com o homem na lua, o mundo parecia se transformar. Mas o Flamengo ganhar do Grêmio... Não, isso não. Era freguês, porque... Até 1970, o Flamengo nunca tinha vencido o Grêmio na história. Em 69, foi mais um baile gaúcho no Maracanã. Poxa, hoje o bichinho aí vai ser bom aí, vamos ver. O que eu vou fazer com o bicho? 3-0, Alcindo, Flecha e Loivo. O que eu gastava? Eu também às vezes comprava uns disquinhos lá e... Eu sou descendente de alemão e alemão gostava muito de bandinha e tal, então era o meu xodó. 4 anos depois, mais um encontro pelo Campeonato Brasileiro e mais uma noite de silêncio no Maracanã. Uma virada que veio com um golaço de Loivo. Acho que bati com mais força, mais raiva ainda, e lá e botei lá na gaveta lá. Tenho um prazer muito grande calar eles, porque realmente era o momento de fazer festa lá, ainda mais no Maracanã, em cima do Flamengo, então era história muito bonita. Loivo não está só, faz parte de um clube que tem Didia, Sinatra, o Papa e até o Cuca, lembram de ontem? Daqui a pouco a gente apresenta mais um personagem. Meu nome é Loivo, fui ponta esquerda do Grêmio durante 10 anos e eu já calei o Maracanã 2 vezes. Ainda hoje, também no próximo bloco, mais Inter e a apresentação de Zé Ricardo. Paula Menezes. Aqui do Beira-Rio eu trago mais informações sobre o novo técnico colorado. Globo Esporte já volta. O Globo Esporte está de volta e vamos voltar ao vivo ao Beira-Rio. Paula Menezes, Zé Ricardo, novo técnico colorado, chegou e amanhã ele já vai dar o primeiro treino, Paula, é isso? É isso, Alice. Boa tarde novamente para você, a todo mundo que nos assiste. Terminou há pouco a coletiva do Zé Ricardo, as primeiras palavras dele como novo técnico do Inter. Amanhã ele comanda o primeiro treino. Hoje pela manhã teve treino, tá? Ele estava no centro de treinamentos, mas ele não apareceu ali no gramado, então só bateu um papo com os jogadores e amanhã sim que ele vai comandar esse primeiro treino. A estreia é já no sábado contra o Bahia. Ele disse aqui na coletiva que quer ganhar intimidade o mais rápido possível com o elenco colorado. E para facilitar, ele já trabalhou com o Paulo Guerreiro e também com o Rodrigo Lindoso, conhece bem esses jogadores. O contrato do Zé Ricardo vai até o fim de dezembro, ou seja, são aí 2 meses de trabalho. Ele vai ter 11 jogos para comandar o Inter, como eu disse, começando nesse sábado contra o Bahia. E a missão é muito clara, é classificar o Inter para a Libertadores do ano que vem. Quando ele foi perguntado sobre a expectativa de continuar no Inter no ano de 2020, ele disse que está tranquilo quanto a isso, que quer fazer um bom trabalho e que se a direção quiser que ele continue, ele quer sim continuar para 2020. Essas então foram as primeiras palavras do Zé Ricardo em uma manhã movimentada. Ele que chegou a Porto Alegre por volta de 10 horas e depois veio aqui dar essa coletiva falar com a imprensa como novo técnico do Inter. Volto contigo aí no estúdio, Alice. Legal, muito obrigada, Paula, pelas informações aí do novo treinador colorado, Zé Ricardo, no Inter. Bom, gente, hoje Boca Juniors e River Plate decidem na Bombonera quem vai ser o argentino na final da Libertadores desse ano, que vai enfrentar Grêmio ou Flamengo, ao vivo e exclusivo no Sport TV às 9h30 da noite. Até outra vez. O Grêmio cala o Maracanã. 1999. Às vésperas do século XXI, o mundo temia um tal de bug do milênio. Bug? Que bug? A pane geral nos sistemas não aconteceu. E nem o Grêmio daquela época se assustava com, por exemplo, um Maracanã lotado. Campeonato Brasileiro de 1999. O confronto entre Flamengo e Grêmio marcava um duelo entre 2 craques do futebol brasileiro. Ronaldinho Gaúcho estuda o adversário. Romário procura o jogo. O foco todo era neles, né? E a gente roubar a cena assim, né? Pois é. Guarde esse rosto e esse nome. Zé Alcino, o bug do milênio no Maracanã. O bug do milênio. Zé Alcino de novo! 3 gols no domingo. Em uma época que não tinha essa história de pedir música no Fantástico. Por isso,
E aí, Tadeu, será que não tem uma brecha no regulamento para eu pedir música? Alguém pode me entregar aqui o regulamento? Meu Deus do céu! Qual que é o artigo mesmo? Que tal aquele do jogador que fez 3 gols há exatos 20 anos em um confronto que vai se repetir amanhã? Pode pedir, Zé. Eu queria pedir a música da Ludmilla Ferber, Nunca Pare de Lutar. A trilha para o hat-trick de Zé Alcino. Um domingo em que ele não parou de lutar. Quando estava 1-0 para o Flamengo, ele que empatou. Quando estava 3-2, ele de novo. O terceiro foi o gol da virada, 4-3. E foi assim que Zé Alcino virou o Zé do Maraca. Hoje todo mundo brinca comigo, né, que é o Zé do Maraca, né? Então a gente aproveita, né? Faz parte do futebol, né? Por isso, não há ninguém melhor do que o Zé do Maraca para falar essa frase. Eu sou o Zé Alcino, ex-atacante do Grêmio. Eu já calei o Maracanã e pedi música. Flamengo e Grêmio. Falta um dia. Famosa véspera, gente, é amanhã. Vamos voltar lá para o Rio de Janeiro. Fernando Becker, informações do Flamengo, Fernando. Rapidinho, Alice, para se despedir, o Flamengo está em concentração total, nenhum jogador fala hoje com a imprensa. Olha, comparado em anos anteriores, não existe aquele oba-oba no Flamengo hoje para essa decisão contra o Grêmio. 4.000 torcedores gremistas ali são esperados no Maracanã, muita movimentação aqui no Hotel do Grêmio. E amanhã a gente espera a Alice Bastos Neves aqui no Rio de Janeiro para comandar o Globo Esporte. Alice, um abraço a todos. É isso, Fernando. Tô indo para aí amanhã. Esses torcedores do Grêmio que estão atrás do Fernando certamente pretendem fazer uma festa bonita dentro do barulhento Maracanã. E eu tô indo para lá, sim, Globo Esporte ao vivo do Maraca amanhã para esquentar nesse dia importante de semifinal de Libertadores. Já começa no Bom Dia Rio Grande, passa pelo Globo Esporte, passa por todos os telejornais e termina com a transmissão logo depois de A Dona do Pedaço. Ó a torcida fazendo uma festinha lá no Hotel do Grêmio. Uma ótima tarde para vocês e até amanhã no Rio. Tchau, tchau!